O Vinão fez essa arte aí para nós, né, Vinão? Obrigado. Ficou lindo, hein? Melhor do que eu faço, com certeza. Então a gente vai falar do verdadeiro evangelho. O evangelho é uma boa notícia. Quem gosta de receber boas notícias aí? Você lembra da melhor notícia que você já recebeu na sua vida? Tenta lembrar aí, qual foi a melhor notícia que você já recebeu na sua vida? Eu me lembro que quando a gente descobriu a gravidez do Augusto, né? A nossa primeira gravidez foi, nossa, uma explosão, né, de emoções, talvez a melhor notícia, né, que eu recebi. A gente ficou um tempo tentando, né? E aí quando veio essa notícia, eu diria que para mim essa foi a maior. E você consegue lembrar aí de uma grande notícia, de uma boa notícia, ou a melhor notícia que você já recebeu? O Evangelho é essa boa notícia. Eu quero ler com você alguns textos. O primeiro deles, lá em Gálatas. Abra, por favor, em Gálatas, no capítulo 1. Vou ler com você o verso 6 e o verso de número 7. Ok? Gálatas 1, 6 e 7. Abra, por favor. Depois eu vou pedir para você abrir um outro texto. Mas aqui vai começar a nossa reflexão nessa manhã. O livro de Gálatas, no capítulo 1, no verso de número 6, diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha que interessante isso, irmãos. Vamos ficar só aqui. Está dizendo de um falso evangelho ou um outro evangelho. Então, se existe um outro ou um falso evangelho, existe o verdadeiro evangelho. E o problema é que existe um evangelho, um outro, que está perturbando, querendo perverter aquele verdadeiro evangelho de Cristo. E, meus irmãos, isso é muito real. Nós precisamos ter uma clareza muito grande do que representa o evangelho para nós, do que significa essa boa notícia. Se você estivesse numa prova da escola dominical, não tem prova ainda, viu, gente? Fiquem tranquilos. Mas vamos supor que uma prova e perguntasse assim: o que significa evangelho? Define em uma frase o que é o evangelho. Define em uma frase qual é essa boa notícia. Como você definiria isso? Qual é a boa notícia, irmãos? Se evangelho é a boa notícia, qual é essa boa notícia? Quem saberia dizer assim? Eu sei. Eu falo. Quem conseguiria falar com convicção? Salvação em Jesus, amém? Essa é a boa notícia, né? A boa notícia da obra redentora de Jesus na cruz, que nos traz salvação. Então essa é a boa notícia, a salvação que nós temos em Cristo Jesus. No entanto, irmãos, existe um falso evangelho. Eu queria meditar com você. O que seria esse falso evangelho ou um outro evangelho que tem nos tirado do verdadeiro? Nós vivemos uma época de um evangelho ou de um evangelicalismo light, não é verdade? Que muitas vezes prega não uma porta estreita, mas uma porta larga. Nós vivemos um tempo em que até indulgências a gente está voltando a ver, né? Pedacinho no céu sendo vendido e outras coisas mais. Isso perverte o verdadeiro evangelho, porque a obra redentora está na cruz, naquilo que Jesus fez. E toda vez que a gente tira os olhos da cruz e da redenção em nosso Senhor Jesus Cristo e colocamos em outras coisas, e muitas vezes, até mesmo na religião, quando nós achamos que o fato de nós frequentarmos uma igreja, o fato de nós sermos ofertantes fiéis, ou dizimistas fiéis, ou fazermos boas obras, nós estamos alcançando o favor de Deus. E não existe uma mentira maior do que essa. O favor de Deus é alcançado por mim e por você, por causa da graça do Senhor. E graça é um favor imerecido. Nós não alcançamos isso por causa do que fazemos. Alcançamos isso por causa do que Cristo fez. Esse é o Evangelho. Evangelho é a boa notícia de que não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Não tem a ver conosco, daquilo que nós fazemos. Porque a Bíblia fala que as nossas melhores obras de justiça são como trapos imundos.
diante do Deus plenamente santo. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender o que é o Evangelho. Então, uma boa definição é essa, a boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Quero ler com você Romanos 3, 23, esse você não precisa abrir. Romanos 3, 23 e 24 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O evangelho da boa notícia é revelado sobre nós diante de uma má notícia. E a má notícia é essa, de que eu e você estamos perdidos, de que eu e você estamos totalmente inclinados para o mal, e eu e você estamos desconectados de Deus por causa do pecado original. No entanto, olha que lindo esse texto, fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção significa resgate de uma propriedade. Quando ele usa essa palavra no meio que ela foi escrita, significava algo muito poderoso. Porque alguém naquela época que tinha uma dívida, ela só teria saída dessa dívida se ela não pagasse quando alguém pagasse no lugar dela essa dívida, ou no ano do jubileu, que era a cada 50 anos, onde as dívidas de todos eram perdoadas, haveria uma anistia total e as terras eram devolvidas para os seus primeiros donos, resetava tudo. Então, quem devia, uma família que devia, se ela não pagasse, ou outra pessoa pagasse, ou não chegasse o ano do jubileu, ela era levada escrava. Agora, quando alguém pagava aquela dívida, isso é essa redenção. Essa pessoa é redimida, ela é comprada. Então, a dívida que ela tinha com alguém, agora ela tem com essa pessoa que a comprou. Então, é exatamente esse sentido do texto. O Evangelho fala de alguém que pagou a sua dívida, que pagou a sua conta, o seu extrato de pecados que você tinha diante de Deus. Um Deus plenamente santo e plenamente justo, que olha para você, consegue ver a multidão dos seus pecados e dos meus, mas por causa do sacrifício de Jesus, esses pecados são perdoados. E essa é a boa notícia. Aliás, meus irmãos, essa não é a boa notícia, né? Essa é a melhor notícia de todas. Amém, meus irmãos? O Evangelho precisa nos alegrar, precisa encher o nosso coração, precisa aquecer o nosso coração. Lá em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus, nós não nos envergonhamos. E, meus irmãos, o Evangelho precisa estar queimando no seu coração, porque senão um falso evangelho vai perverter a sua adoração, vai perverter a sua relação com Deus. Talvez você chegue a achar que Deus vai te amar mais ou te abençoar menos ou mais pelo que você faz, pelas suas obras. Se você é uma pessoa boazinha, se você é uma pessoa ética, talvez Deus te ame mais. E se você talvez não dê o dízimo, ou não falte na igreja, ou não faça determinada coisa, Deus vai te castigar. E essa é uma relação que nós precisamos tomar cuidado, porque é um outro evangelho, um evangelho do mérito, onde a gente precisa fazer algo para ser alcançado, para ser abençoado, e isso não tem nada a ver com a graça maravilhosa que nós cantamos aqui. Quando nós nos deparamos com essa linda notícia da graça de Deus e da redenção, quando Ele nos compra, meus irmãos, nós entregamos a nossa vida a Ele. E nós temos um comportamento que nós não teríamos se não tivéssemos entendido. Então a revelação que você tem da graça de Deus é proporcional à sua adoração, é proporcional à forma como você se comporta diante daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quanto maior for a sua revelação, maior será a sua adoração, maior será a sua honra, maior será a sua rendição, maior será a sua entrega, porque você entendeu que foi comprado, que você não merecia, mas foi resgatado. Efésios 1:7 diz assim: nele temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém, meus irmãos? Olha que lindo, eu vou ler de novo. Nele temos redenção, está falando de você, ó. Redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Essa é a boa notícia.
Nele temos redenção por meio do sangue de Jesus, pela riqueza da sua graça. Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ah não, gente, vocês estão com frio? Vamos de novo, ó. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças. Olha, existia um escrito de dívida. Você vai chegar diante de Deus acumulando um monte de erros na sua vida, não é verdade? E eu me lembro no curso Homem ao Máximo, a gente aprendeu assim que nós não temos problemas, nós temos pecados. E muitas vezes a gente trata pecado como problema, não é? E a gente tem que fazer essa distinção. E você vai chegar diante dele com essa bagagem cheia de pecados. E você não conseguiria acessar um lugar de justificação por si próprio. Agora, o seu lugar de justificação está aqui, porque o escrito de dívida que tinha contra você, que era prejudicial, Jesus removeu inteiramente, encravando na cruz. Gente, isso é maravilhoso. Então, esse escrito de dívida, toda condenação, toda palavra que era contra você foi pregada na cruz quando Jesus morreu ali. Esse é o Evangelho. E outro texto que eu gostaria que você abrisse, por gentileza, está lá em Colossenses. Abra comigo lá, por favor. Colossenses 1. Esse Evangelho precisa produzir fruto em nós e resultado em nós. E aqui está, nesse texto, um indicativo para nos mostrar se nós estamos nesse verdadeiro Evangelho ou estamos sendo perturbados por esse falso ou por esse outro Evangelho. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 3 ao 6. Fica aberto nesse texto, por gentileza, tá bom? Diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. É assim que está na sua Bíblia? Que chegou até vocês. Por todo mundo, este Evangelho vai frutificando. Essa boa notícia da salvação em Jesus vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Meu Deus, tem tanta coisa aqui nesse texto. Esse texto é lindo, é muito profundo. Eu quero trabalhar rapidamente com você. Esse texto está dizendo que quando nós nos movemos nesse verdadeiro Evangelho, quando nós colocamos toda a nossa fé naquilo que Jesus fez e não naquilo que nós fazemos, quando nós acessamos esse lugar de perdão, quando acessamos esse lugar de redenção, algo acontece na nossa vida, irmão. E aqui está dizendo o que vai acontecer. Quando por todo mundo esse Evangelho vai frutificando. Então, a frutificação é um resultado do verdadeiro Evangelho. E o contrário também. Ser infrutífero, ou a infrutificação, existe essa palavra? Ela é gerada pela falsa compreensão do Evangelho, ou pela deturpação do Evangelho, a esterilidade espiritual. Agora nós, por estarmos nos movendo pelo Evangelho, a verdade da boa notícia de Jesus, nós vamos frutificar para a glória do Senhor. E existem tantos textos, meus irmãos, de pessoas que se depararam com o Evangelho, como aquela mulher samaritana no poço, em João, no capítulo 4, Jesus vai falar com ela e aquela mulher tem um encontro com o Evangelho, tem um encontro com a boa notícia, tem um encontro com o próprio Deus ali encarnado. E aquela mulher entende aquilo. E mesmo sendo uma mulher mal falada, uma mulher que estava fugindo, era meio-dia, ela nem deveria estar ali, ela tinha vergonha, as pessoas a acusavam, ela tinha 5 maridos, e aquele que estava com ela agora nem marido era. Ela era alguém que era provocada, que era caluniada. Mas quando ela se depara com o Evangelho, meu irmão, sabe o que ela faz? Ela sai correndo para pregar esse Evangelho, para pregar essa boa notícia, dizendo: eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele que sabe tudo sobre mim, não é ele o Messias. E uma mulher mal falada, uma mulher que talvez nem sabia o nome de Jesus, mas se deparou com o Evangelho, ela traz uma cidade inteira até Jesus. Sabe o nome disso, irmão? Frutificação. Isso se chama frutificação. Quando você se depara com o Evangelho, você não pode guardar só para você. Quando você se depara com o Evangelho,
Isso é a pérola de maior valor. Não existe nada mais importante que isso. Não existe outra prioridade na nossa vida, a não ser atender às demandas daquilo que o Senhor tem nos chamado, porque Ele nos comprou e somos dele. E nós não merecíamos. Nós merecíamos a escravidão, mas Ele pagou o preço e nos resgatou desse lugar de escravidão. Obrigado, Sandra. Obrigado, minha irmã. Isso é maravilhoso, amém? Em segundo lugar, o texto vai falar que por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo. Crescendo. O crescimento é algo fundamental. Nós temos aqui os nossos 3 Cs. Conectar, crescer e compartilhar. O crescer é inerente à vida cristã. Então nós nascemos de novo, e o batismo tem esse simbolismo muito bonito, né? De novo nascimento, de uma nova vida. Então o novo nascimento, alguém que começa a sua caminhada como um bebê espiritual, vai se alimentar do leitinho e vai crescer. O crescimento é muito importante, meu irmão. Então, se você se depara com o evangelho, você está num processo de crescimento. Um crescimento espiritual, de maturidade. É alguém que estuda a Bíblia, que medita na Bíblia, que cresce nos dons, que cresce na revelação, que cresce no exercício constante da vida cristã. Então, cresce por meio do jejum, cresce por meio da oração, cresce por meio da evangelização. O crescimento é inerente ao evangelho. Percebe aqui? Por todo mundo esse evangelho vai trazendo frutificação, fruto de vidas sendo salvas. Aqui, quando a igreja primitiva começa a pregar o evangelho, dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eu estou falando isso, meu irmão, porque nessa manhã nós receberemos novos membros. Vamos receber pessoas que estão conosco nessa jornada, nessa caminhada. Muitos vieram de outras comunidades, outros estão começando a sua vida cristã agora. Mas o fato é que o crescimento é inerente. Então nós precisamos avançar se estamos pregando o verdadeiro evangelho. Se o verdadeiro evangelho está conosco, o crescimento é inerente, a frutificação é inerente. Elas vão nos acompanhar. E isso é muito importante. O batismo, nós temos um batismo hoje. Glória a Deus por isso, amém? Talvez a primeira vez que a gente tem vamos fazer um. Vamos lá buscar o tanque e glória a Deus, vai ser um, porque isso precisa ser uma cultura para nós, meus irmãos. O batismo é algo que marca a vida saudável de uma igreja. Levar pessoas ao batismo, pessoas a conhecer a Jesus, pessoas a se relacionar com Deus. Então, nós não entendemos a qualidade, a saúde de uma igreja por causa dos eventos que ela faz, por causa da quantidade de pessoas que estão nos cultos, por causa da conta bancária que ela tem. Nós sabemos da saúde de uma igreja se ela leva pessoas a receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, pessoas que se rendem a Ele, pessoas que são batizadas, pessoas que conhecem o verdadeiro evangelho, pessoas que agora sabem que foram compradas e nada mais importa a não ser a obra e o propósito que Ele tem colocado para nós. Nada mais importa. Ele é a pérola de maior valor. Nós nos constrangemos com essa graça. E é lindo hoje, você vai participar da Santa Ceia, que é mais esse instrumento de constrangimento para nós, que você vai acessar algo que você não merecia. Você vai segurar o seu copinho aí, o seu cálice, que representa o sangue de Jesus. Você vai olhar para ele e vai falar, puxa, eu não merecia o sangue de Jesus sendo derramado por mim. Isso precisa te constranger, meu irmão. E você acessa esse lugar que a graça se manifesta. Um favor que você não merece. E você entende que não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Não tem a ver com a sua performance cristã. Tem a ver com aquilo que Jesus fez na cruz. E, querido, quando nós entendemos isso, como o texto diz aqui, quando ela cresce e frutifica na medida do nosso entendimento da graça de Deus em toda a sua verdade. Não é isso que diz a sua Bíblia aí? Então, quanto mais você crescer na compreensão, no entendimento da graça de Deus, mais há frutificação e mais há crescimento. Então, a nossa busca como igreja, irmãos, é conhecermos e termos uma revelação mais profunda dessa graça. Porque eu creio do fundo do meu coração que quando você entender a graça e eu entender a graça, ninguém vai precisar mandar você vir na igreja. Ninguém vai precisar falar para você dar oferta. Ninguém vai precisar convencer você de dízimo. Ninguém vai precisar convencer você de trabalhar no ministério. Ninguém vai precisar persuadir você a doar seu tempo, a fazer algo. Quando nós entendemos essa graça, que nós alcançamos algo que não merecíamos,
A salvação em Cristo Jesus, o perdão dos pecados, essa é a pérola de maior valor, essa é a melhor notícia de todas. Meu irmão, ninguém vai precisar pedir para você as coisas, você vai ser o primeiro a fazer. Você vai ser o primeiro a se render, você vai ser o primeiro a dar, você vai ser o primeiro a se entregar, você vai ser o primeiro a fazer algo, a se mover, por causa do seu entendimento da graça de Deus. Eu vou poupar vocês aqui de outras coisas, porque essa é a essência. Então, só quero finalizar com um texto. Eu falei que eram 2, né? Abre mais um aí, por gentileza. Capítulo 7 de Lucas. É uma história linda, eu vou finalizar com isso, tá? Porque aqui tem alguém que entendeu e teve uma revelação da graça de Deus. E olha só o que essa mulher fez. Lucas 7, a partir do verso de número 36, ok? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoado da dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Presta atenção agora, irmãos. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, e ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Aqui está o exemplo de alguém que teve uma revelação da graça de Deus. Ela pega um vaso de alabastro e ela quebra os pés de Jesus, começa a ungir Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. É uma cena que parecia algo que aqueles homens não entendiam. Uma pecadora fazendo aquilo. E Simão, o dono da casa, o fariseu, ele vai olhar para aquela atitude e vai dizer: se Jesus fosse realmente Deus, ele saberia que essa aí é uma pecadora. E ele não deixaria ela fazer isso, ele não deveria ter entrado aqui. E Jesus vai ensinar algo muito valioso. Ele vai ensinar que aquele que tem uma revelação maior do perdão, da graça de Deus, muito ama. Aquele que tem uma pouca revelação da graça, pouco ama, pouco honra. Então, meu irmão, se você tem dificuldade de honrar, de crescer, de frutificar, a pergunta é: qual é a sua revelação da graça? Talvez você precise crescer na revelação da graça de Deus, daquilo que Jesus fez por você. Talvez você tome a Santa Ceia e isso nem mexe mais com você. Já virou um ritual, você já se acostumou, todo mês você faz isso. Isso não mexe mais com você. A gente vê um batismo e talvez isso nem mexa mais com a gente. Nós já acostumamos. E talvez você venha na igreja forçado, olha 2 vezes para dar uma oferta, você tem tantas outras prioridades, diz: eu não posso fazer determinadas coisas, eu não posso servir, eu não posso ir no ministério, eu tenho tanta coisa para fazer. Talvez a nossa revelação seja pequena. O texto de Colossenses diz que esse verdadeiro evangelho vai frutificando e crescendo, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Meus irmãos, que nós possamos crescer no entendimento dessa graça. Quanto mais você crescer e tiver revelação dessa graça, melhor vai ser sua vida cristã. Mais rendido você será. Mais livre você será. Agostinho de Hipona dizia assim: quanto mais... Deixa eu lembrar da frase, irmão, espera aí.
Quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu sou. Quanto mais escravo eu sou de Cristo, mais livre eu me torno. Isso quem diz é alguém que entendeu, querido. Que quanto mais nós nos rendemos, nós nos doamos, nós fazemos a nossa adoração, que seja extravagante, chorando, lavando os pés de Jesus. É uma expressão de quem muito foi perdoado. Alguém que entendeu que realmente não merecia, mas acessou um lugar de graça, de perdão e de redenção. Vamos ficar em pé. Essa é uma palavra muito inspiradora para nós numa manhã de Santa Ceia, uma manhã de batismo, onde batismo e Santa Ceia significam meios de graça, meios de revelação dessa graça. É um sinal visível da graça invisível agindo em nós. E que lindo, meu irmão, nós podemos visualizar essa graça nessa manhã. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse no que a gente conversou. Qual é o tamanho da sua revelação da graça de Deus? Qual é o tamanho da revelação do Evangelho de Jesus? Qual é essa boa notícia? Essa é a melhor notícia que você já recebeu. Essa é a melhor notícia que você já recebeu. Que Jesus veio ao mundo para pagar a sua dívida, cravar o extrato de dívida contra você naquela cruz e te redimir, te justificar, te levar para um lugar de graça, de aceitação, de justificação. E a partir desse momento, meu irmão, você pode ser livre. Você pode se render completamente. E quanto mais você entender isso, mais você vai se render, mais você vai se entregar, menos freio você vai ter para fazer as coisas de Deus, para doar o seu dinheiro, para doar o seu tempo, porque você entendeu que não é seu. Você tem um dono, ele te comprou. E quanto mais escravo você for, mais livre você será. Quanto mais servo você for, mais feliz você será. Que o Senhor aumente a nossa revelação da graça. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo seu evangelho, o verdadeiro evangelho. Obrigado porque não tem a ver conosco, tem a ver contigo. Porque se fosse por nós, nós não conseguiríamos, Pai. Obrigado pelo plano perfeito. Obrigado por enviar Jesus, seu único Filho. Cremos, ó Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho além dele. A religião não é um caminho. Filosofias não são caminhos. Boas obras não são caminhos. O verdadeiro caminho é Jesus. Por isso colocamos e empenhamos a nossa fé no sacrifício do Cordeiro de Deus. Empenhamos a nossa fé no entendimento e na compreensão dessa graça que nos alcança sem que nós mereçamos. Aumenta a nossa revelação desse evangelho, Pai. E que a partir dessa revelação nós sejamos mais ousados, nós sejamos mais corajosos, nós nos entreguemos mais, como essa mulher pecadora que se rende, que faz uma adoração extravagante, porque teve um grande entendimento da graça. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem pouco entendeu o perdão, pouco ama. Pouco expressa honra, pouco expressa gratidão. Mas nós queremos, Pai, expressar honra, gratidão, louvor e glórias ao Teu nome, porque entendemos que estávamos perdidos, mas fomos achados. Estávamos mortos, mas fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Abençoa, Deus, cada irmão e irmã aqui, cada família representada. Que o Senhor traga essa revelação e nos ajude a nos mover nesse propósito e nesse evangelho que frutifica e traz crescimento. Em nome de Jesus. Amém.